Olá torcedora que acompanha o Esportices Blogcast. Estamos aqui nesse vídeo de pré-jogo para a partida de logo mais entre Sport e Atlético Mineiro na Arena Pernambuco pela terceira fase da Copa do Brasil, que acontece nessa quarta às 8 da noite. Primeiro jogo, o Sport acabou perdendo por 2-0 lá na Arena MRV. Precisa agora reverter a vantagem do Galo. O Galo fez 2-0. O Sport precisa pelo menos devolver o placar, né? 2-0 leva o jogo para os pênaltis. 3-0 o Sport avança para as oitavas de final da Copa do Brasil. Torcedor e torcedora, é um jogo difícil. Eu acho que nós temos que reconhecer que a situação do Sport nessa eliminatória é muito complicada. Não só pelo placar, mas principalmente pela qualidade do adversário. O Atlético Mineiro é uma equipe que a gente sabe, uma das melhores do Brasil na atualidade. Um time que tem grandes jogadores de nível de seleção brasileira. Um bom técnico, que chegou e já mostrou aí toda a sua qualidade aí, né? O Gabriel Milito. O Atlético, depois da partida contra o Sport, jogou 3 partidas só. Um jogo pelo Campeonato Brasileiro e 2 pela Libertadores. Empatou do Campeonato Brasileiro e ganhou ganhou um pela Libertadores contra o Rosário Central e perdeu um para o Peñarol, perdendo então a sua invencibilidade no torneio. O Galo não vem para Recife com um de seus principais jogadores, né, o Hulk, que foi liberado pela diretoria para resolver alguns problemas pessoais. O Gemerson também não vem, está cuidando aí da transferência dele aí pro Grêmio. Alguns jogadores aí que estão lesionados, entre eles o Otávio, que era um jogador que poderia aí entrar nessa partida. Mas mesmo assim, torcedor, mesmo com esses desfalques, o Galo tem um time muito forte ainda. Tem Scarpa, tem Vargas, tem Zaratio, tem Paulinho, né, Arana, jogadores de qualidade, jogadores de nível de seleção brasileira, né, e jogadores que poderiam estar atuando como titular em qualquer equipe brasileira. A missão do Sport é muito difícil, primeiro pela distância de nível dos elencos. O Sport tem um ótimo elenco na sua competição, que é a Série B. O Atlético tem um ótimo elenco na sua competição, que é a Série A. Evidentemente que a Copa do Brasil é um campeonato que permite surpresas. Quem lembra do ano passado, o Sport perdeu o primeiro jogo para o São Paulo aqui por 2-0. Foi para o Morumbi praticamente com aquele estigma, né, de derrotado. E lá no Morumbi ganhou o jogo por 3-1 e levou a decisão para os pênaltis. Os pênaltis não deu para passar. Obviamente que a gente acha que dessa vez tá mais difícil que isso aconteça. Mas por que não, né? Copa do Brasil é um jogo de mata-mata, às vezes as coisas acontecem, às vezes o jogo tem um andamento diferente, que surpreende até aqueles, né, que já estão no futebol há muito mais tempo. Agora, se você me perguntar, eu acredito na classificação na quarta, vou ser sincero, ficaria muito surpreso. Ficaria muito feliz e muito surpreso. Acho que a grande possibilidade de classificação do Sport é o jogo de domingo. Mas aí o jogo de domingo é outra história que a gente vai falar no momento certo. Para o jogo de hoje, eu acho que o Sport tem que jogar um bom futebol. Se possível, apresentar um bom futebol diante de uma ótima equipe como o Atlético Mineiro. Um time que tem jogadores de altíssimo nível. De preferência, apresentar um futebol melhor do que o que apresentou lá na Arena MRV. Vai ter a torcida a seu favor, vai ter lá um bom público na arena certamente. Mas o momento do Sport para esse jogo não era o que eu gostaria que fosse. O Sport, por exemplo, vai para esse jogo na arena com 2 derrotas seguidas na Série B. Não era o
o timing ideal para isso acontecer. Mas aconteceu. Então o que eu espero do esporte, independente se vai ser o time titular, se o Mariano vai poupar alguns jogadores, né? Se o Mariano Souza vai poupar alguns jogadores. O que eu sou contra, eu acho que o esporte deveria entrar com o que tivesse melhor nessas duas decisões. Usar essa partida de quarta como um grande combustível para o jogo de domingo. Esse jogo de domingo, sim, é um jogo muito mais propício ao esporte. Muito mais propício e talvez até mais importante, porque é uma competição que o esporte está sempre chegando na final. A gente sabe que a Copa do Brasil hoje, infelizmente, ainda é uma utopia na atual situação que nós temos. Chegamos pelo menos na terceira fase. Claro que chegar às oitavas seria melhor ainda. Mas se cairmos nessa partida de amanhã, não será uma surpresa. Não acredito que será uma surpresa. Nem será o fim do mundo. Tá? Então, eu acho que a gente deveria usar essa partida de amanhã como um ensaio para o jogo de domingo. E eu colocaria o time que tivesse melhor. Se vai passar ou não, aí os 90 minutos é que vão dizer. Eu acho que o Mariano Souza vai tomar essa decisão, vai guardar alguns jogadores sim, até por conta da partida contra o Avaí, aquele esforço que os jogadores fizeram com 2 jogadores a menos. Isso foi mais uma coisa que atrapalhou, porque se não fosse isso, talvez o Sport entraria com o time titular. Nesse caso, eu acho que alguns jogadores vão ser poupados. Mas acima de tudo, torcedor, o que eu espero do Sport na partida de hoje é que o Sport tenha uma postura melhor do que teve lá na Arena MRV. Que se defendeu bem, que conseguiu se defender bem, não foi atropelado, como muita gente ia dizer, o Sport vai ser atropelado. Não foi atropelado. Levou um bombardeio do Atlético, tomou uma pressão muito grande, principalmente no primeiro tempo, mas o Sport conseguiu se comportar muito bem diante de uma equipe que, na minha opinião, é uma das melhores hoje do futebol brasileiro. Então eu espero que hoje a gente possa ter uma postura um pouco melhor. Consiga atacar o Atlético, criar uma situação de desconforto para o Atlético. E o resultado, aí, depois dos 90, a gente vê o que acontece. E que a torcida possa entender que numa não classificação não é o fim do mundo. E nós temos uma decisão importantíssima no domingo contra o Fortaleza. Essa sim, a decisão que eu acredito que o Sport entra com melhores condições de conseguir essa classificação para a final da Copa do Nordeste. Muito bem, torcedor, a gente se encontra então no pós-jogo, depois da partida. Vamos estar lá no YouTube, vamos estar debatendo aí essa partida do Sport. E quem sabe, oxalá, uma classificação rubro-negra aí para as oitavas de final, que seria sensacional, seria fantástico. E se ela não vier, nós vamos debater do mesmo jeito. Valeu, torcedor, valeu, torcedora, muito obrigado, um abraço. Siga as redes sociais do Esportices, pelo Esporte Tudo. Até lá. Tchau.